Estados Unidos anuncia o fim das sanções à Venezuela, pelo menos de alguns produtos, como ouro, petróleo e gás. O que está rolando na relação entre os Estados Unidos e os venezuelanos? Notícias importantes também relacionadas a um super pacote que o Biden quer aprovar de ajuda militar e também financeira para os seus parceiros estratégicos, Taiwan, Israel, Ucrânia, e também a fronteira entre Estados Unidos e México, que promete levantar uma polêmica muito grande, não só no Congresso americano, mas também em setores do governo. Por exemplo, Josh Paul, que há mais de 10 anos trabalha no escritório de Departamento de Estado dos Estados Unidos, sendo responsável pelo envio de armas, renuncia por não concordar com as atuais políticas do governo Biden. A gente tem também o Rishi Sunak fazendo uma visita ao Benjamin Netanyahu e garantindo uma ajuda incansável para os israelenses, e o Benjamin Netanyahu falando de uma guerra longa contra o Hamas. Para finalizar, pessoal, a gente tem também notícias importantes acerca de declarações de uma série de ministros de Estado de Israel e até mesmo do Benjamin Netanyahu, que fez visitas às tropas israelenses estacionadas na fronteira com Gaza, que anunciam o sinal verde está dado. A gente vai eliminar o Hamas. Ao mesmo tempo, a Jordânia reclama de uma possível zona tampão que Israel quer criar na região da faixa de Gaza, inclusive anunciando que se tivesse deslocamento populacional, isso significa guerra contra Israel. E, ao mesmo tempo, o Irã anuncia a criação de um grupo que, na verdade, já existia, que eles estão chamando de Eixo da Resistência. Conta aí com Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, setores do Iraque, setores da Síria, Afeganistão e também algumas partes do Iêmen. Será que eles vão ser capazes de conter Israel? Lembrando que Israel tem apoio de um parceiro bem importante, Estados Unidos, e os seus 2 porta-aviões posicionados no Mediterrâneo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, segue lá no Instagram, hein? Tamo junto. Que lá também posto notícias, atualizações e tal. Acho que vocês vão curtir bastante. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Iniciando, pessoal, um tema não ligado aí à questão palestina exatamente, mas ligado à Venezuela. A gente teve ontem, em Barbados, um encontro entre venezuelanos e oposição na Venezuela, que garantiu que as próximas eleições terão fim dos prisioneiros políticos, eleições com vistorias internacionais e liberdade de imprensa. E, claro, em troca, isso as eleições do ano que vem na Venezuela, né? E, em troca, a suspensão de sanções econômicas americanas praticadas contra a Venezuela. Começou, realmente, pessoal, teve a assinatura do acordo. Se de fato isso vai acontecer ou não, a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos. Por exemplo, a Maria Corina Machado, que é a principal liderança da oposição, ela está impedida de concorrer no próximo pleito eleitoral, porque, segundo o governo venezuelano, ela apoiou as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, que começaram, galera, com mais força em 2015, mas vem se estendendo desde então, e também é a favor da privatização da PDVSA, que é uma estatal de petróleo venezuelana. Ela é a grande favorita, pelo menos da oposição, e ela foi impedida de concorrer no próximo pleito eleitoral. E aí, será que ela vai poder concorrer nas próximas eleições? Enfim, tá? Os Estados Unidos, vendo que a Venezuela, por exemplo, hoje libertou 5 presos políticos, segundo os Estados Unidos, e vai lembrar, pessoal, que segundo a ONG Fórum Penal, há 273 presos políticos na Venezuela. Os Estados Unidos já começou a anunciar algumas políticas de aproximação com os venezuelanos. Vai parar de sancionar petróleo, gás e ouro. Nossa, professor, então os Estados Unidos ele está muito interessado em restabelecer um regime, né, algum tipo de comunicação com os venezuelanos, porque acredita que realmente agora o Nicolás Maduro vai restaurar a democracia do país. Não dá para ser inocente, né, galera? Os americanos, que têm uma política de fazer estocagem de petróleo, queimaram mais de 50% do petróleo que estava armazenado por conta da disparada do preço graças à guerra Rússia-Ucrânia. Com a possibilidade agora de algum tipo de ameaça iraniana, conflito no Estreito de Hormuz, ali a região do Golfo, que é quase 2/3 de todo o petróleo mundial, há o medo de uma nova escalada do preço dos combustíveis. Então, os Estados Unidos vai precisar da Venezuela. Pessoal, não sei se eu acredito muito, tá, nas boas intenções do Nicolás Maduro e do seu governo de fazer eleições livres, com vistorias internacionais, inclusive com a própria União Europeia podendo fazer uma validação do resultado do processo eleitoral.
Mas é bom para a Venezuela o fim das sanções, pensando no crescimento econômico e até uma possível reeleição do Nicolás Maduro, e é bom para os Estados Unidos porque vai ter acesso a combustíveis e recursos naturais que tendem a aumentar bastante de preço, pelo menos se o clima não acalmar, nas próximas semanas e nos próximos meses. Ou seja, geopolítica é o jogo dos interesses. A gente teve também, pessoal, o Biden anunciando que vai fazer um pedido para o Congresso americano, um pedido ali pesadinho, hein? Um pedido de 100 bilhões de dólares em ajuda financeira, mas principalmente militar, destinada para a Ucrânia, para Israel, para Taiwan e também para a fronteira entre Estados Unidos e México. Por que eu falo que ela é pesada? Porque esse ano os Estados Unidos já teve uma grave briga por conta de divergências de pensamento entre republicanos e democratas. Os democratas, são aliados do Biden, né, via de regra, eles são muito mais intervencionistas, muito mais progressistas, acreditam que o Estado tem que investir para os Estados Unidos colher os frutos econômicos desse investimento, então eles são mais gastões, enquanto os republicanos pedem um pouco mais de medida de austeridade, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, e veem que esse é o caminho para um crescimento econômico, tá? A gente quase teve um shutdown nos Estados Unidos, porque não entrou num consenso sobre o orçamento. Na verdade, até hoje não existe esse consenso. O que existe é um orçamento provisório que foi votado pelos Estados Unidos para não entrar numa paralisação, e há críticas severas ao Biden pelo aumento dos gastos públicos nos Estados Unidos. Pô, em época de pandemia até dá para entender, mas esses aumentos eles foram contínuos. A Janet Yellen, por exemplo, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, reclama disso. Os Estados Unidos teve que aumentar o teto da dívida pública. A agência Fitch de classificação de risco de países tirou o AAA dos Estados Unidos, que hoje é só, entre aspas, um país AA+, né, ou seja, AA+. Então, os Estados Unidos ele vem sendo visto como um país gastão. Talvez nesse momento de questão Palestina, guerra da Ucrânia, conflito em Taiwan e a própria fronteira México-Estados Unidos, isso convença os congressistas, mesmo os republicanos que prezam mais pela austeridade, a fazer esse programa de financiamento. Mas não é consenso nem entre os republicanos, e aliás, tá? Sinto, galera, que o Zelensky pode ficar um pouco desapontado. Eu peguei, por exemplo, né? Talvez um dos principais internacionalistas aí do país, que eu admiro muito, que é o Tanguy, ele compartilhou, galera, que grande parte dos armamentos ali, eles vão ser destinados, que iam para a Ucrânia, agora vão ser destinados em direção a Israel, que faz muito mais parte de uma política prioritária dos Estados Unidos, política externa prioritária, do que o Zelensky, né, do que a contraofensiva ucraniana. Então, mais gastos públicos, será que o Congresso americano vai aprovar isso? E mesmo que aprove, a gente já tem algumas discordâncias internas, mesmo dentro do Partido Democrata. Por exemplo, o próprio Josh Paul, que é um funcionário, pessoal, que pertence ao escritório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, responsável pelo envio de armas, ele renunciou, alegando que a política que os Estados Unidos está fazendo, não só nesse momento, de um programa de quase 100 bilhões de dólares e, entre aspas, só 100 milhões em direção à ajuda humanitária na faixa de Gaza, segundo ele, tá? É uma resposta do governo, é uma reação impulsiva, baseada em conveniência política, falência intelectual e inércia burocrática. E que, inclusive, essa resposta de Israel mais belicista só levará a mais radicalismo e sofrimento. Inclusive ele falando que esse apoio cego a um dos lados é destrutivo tanto para os israelenses quanto para os palestinos. E os Estados Unidos vêm cometendo esse erro há décadas. Vale lembrar também que essa é a postura de um membro do Partido Democrata. Convenhamos que o Hamas fez, que estima-se até hoje, tá, aproximadamente 1.400 mortes de israelenses, a gente está falando de um grupo terror, né? Não posso falar aqui no YouTube a palavra, mas é gravíssimo o que o Hamas fez. Então a gente tem que perceber, pelo parlamento norte-americano, que reflete, mais ou menos ali, mas querendo ou não, né? A vontade política da sociedade americana para ver como que os Estados Unidos vão querer se portar. Aumentar o endividamento, o gasto público, em troca de um apoio para Israel, um aliado histórico, e que, claro, né, numa tentativa de combater o terror, enfim, que influencia e coloca medo não só em Israel. Por exemplo, praticamente todas as embaixadas dos países islâmicos contrários à postura israelense tiveram protestos fortíssimos, não só contra Israel, mas também contra os Estados Unidos. Ou seja, é um plano de Estado norte-americano para também aumentar a sua influência no Oriente Médio.
E aí, pessoal, será que o Biden vai conseguir aprovar esse pacotão aí para os seus aliados? Cenas dos próximos capítulos. A gente teve, né, depois do Olaf Scholz, depois do Biden, agora é a vez do Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, fez uma visita ali ao Benjamin Netanyahu. As declarações, pessoal, foram de grande apoio do Reino Unido, lembrando que além dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha também prometeram destacar militares contra uma eventual incursão do Hezbollah, do Hamas, Jihad Islâmica, a Síria, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? O que ele está chamando de eixo da resistência, e falou que o apoio, assim, para Israel, ele é para sempre, né? Então, a parceria ali de longo prazo. O Benjamin Netanyahu agradeceu as palavras e falou que a guerra que está acontecendo agora é uma guerra contra os bárbaros, os piores tipos do planeta. Os britânicos também, claro, estão interessados na criação de um corredor humanitário, principalmente passando ali por Rafah, para tirar britânicos que estejam na faixa de Gaza. É um problema grave, já falei para vocês, que ontem, por exemplo, os Estados Unidos, ele vetou a resolução brasileira, o que foi muito mal visto por vários países, pela China, pelo Brasil mesmo, que era, querendo ou não, o Reino Unido, que é um grande aliado de Israel, não vetou, só, né, se absteve. A França, que é um grande aliado de Israel, votou favorável à resolução brasileira, porque ela condenava, inclusive, o Hamas. Até utilizava a palavra terror, né, os atentados terror, enfim. Só que os americanos garantiram que não houve um apelo ao direito de defesa de Israel, e por isso que eles vetaram. Mas foi um pouco mal visto pela comunidade internacional, até para os aliados israelenses. Mas fato é, pessoal, que não teve, né, esse plano da ONU para a criação de um corredor humanitário, e os britânicos estão querendo fazer um acordo direto ali com Israel para garantir que pelo menos os britânicos consigam abandonar aquelas posições. Além disso, a gente teve também hoje, pessoal, uma coisa super importante, que foi o deslocamento de alguns membros, ou na verdade, né, a declaração de alguns membros, ou do Benjamin Netanyahu, ou de alguns ministros, dando o que eles estão chamando de sinal verde para a incursão em Gaza. Por exemplo, hoje o Benjamin Netanyahu, ele fez uma visita a alguns militares que estavam destacados próximos da fronteira com a faixa de Gaza, o chamado FDI, tá? Ele falou que nesse momento eles vão vencer com toda certeza e essa vitória vai vir pela força. E hoje a gente teve o Galán, por exemplo, que é um dos ministros responsáveis pela defesa, garantindo que a ordem vai chegar em breve, que agora vocês militares veem de longe o que está acontecendo em Gaza, mas no futuro vocês vão ver bem de perto, ou seja, a ordem virá. A mais emblemática das declarações veio de um ministro chamado de Nir Barkat, que é o ministro da Economia do país. Ele falou que o sinal verde já foi dado para as tropas de Israel, ou seja, a incursão à faixa de Gaza vai acontecer. Ele não quis, por motivos políticos, logísticos, claro, falar exatamente quando que isso vai acontecer, mas que a ordem virá, ela virá. Ele falou com todas as letras. A ordem é matar todos do Hamas. Quando e como, nós não falaremos, mas que vai acontecer, vai acontecer. Inclusive, deixou bem claro que a intenção de Israel é aniquilar o Hamas, por motivos óbvios, claro. E falou que a questão, por exemplo, dos reféns que estão sendo mantidos, dos estrangeiros que estão ali instalados, dos civis, falou, por exemplo, dos prisioneiros, eles não são a prioridade. É claro que Israel, segundo as suas palavras, vai tentar seguir todas as convenções internacionais e preservar a vida da maioria dos inocentes. Israel não é um estado terror, assim como é o Hamas. Mas a coisa vai ser feia. Ou seja, a nossa prioridade é aniquilar o Hamas. Ou seja, aparentemente, pessoal, o sinal verde está dado. E segundo o próprio Financial Times, sempre coloco a mídia para vocês, né, para deixar bem explícito aqui. O Financial Times falou que uma das intenções de Israel é criar o que eles estão chamando de zona tampão, principalmente no norte de Gaza, a região mais próxima ali da fronteira com Israel. Só que o que seria essa zona tampão? Uma zona desabitada, uma zona morta, para saber quando algum tipo de militante do Hamas ou algum outro grupo for fazer uma incursão a Israel. Essa necessidade, quando a gente pega, né, pós ali, pessoal, de 2005, 2007, quando de fato o Hamas ele começa a controlar a faixa de Gaza, inicialmente Israel tinha estabelecido uma zona tampão, ou seja, como fosse uma zona morta, para fazer uma espécie de, ou seja, desabitada, né? Para fazer uma proteção do seu território, só que ao longo do tempo essa zona foi se desgastando e sendo cada vez mais ocupada, principalmente, claro, no limite da faixa de Gaza.
Segundo Israel hoje, isso não pode acontecer porque a gente tem, por exemplo, kibbutz que estão a 800 metros da fronteira e Israel não pode correr esse risco. A gente teve, por exemplo, só o ministro da Agricultura do país, que é o Avi Dichter, garantindo que o objetivo é criar uma zona tampão, uma zona de incêndio para que eles não consigam entrar no território israelense. Outras declarações. O próprio Eli Cohen, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu que não só o Hamas deixará de existir, como a faixa de Gaza também reduzirá em tamanho. Ou seja, aparentemente as reais intenções de Israel não é só eliminar o Hamas, mas também diminuir o tamanho da faixa de Gaza e criar uma espécie de zona desabitada, uma zona tampão, para proteção dos israelenses. A Jordânia vê com péssimos olhos isso e inclusive garantiu: se houver um deslocamento de palestinos, isso significará guerra com a Jordânia. Não acho que esse deslocamento seja se for na faixa de Gaza, mas principalmente se for um deslocamento forçado na Cisjordânia, porque isso afeta a Jordânia. Vai lembrar que o Abdullah II e o general Al-Sisi do Egito estão desesperados porque não querem arcar com uma crise dos refugiados dos palestinos. Não acho que seja, nossa, que solidariedade com o povo palestino. É muito mais pensando no seu próprio país. Mas querendo ou não, pessoal, esse possível zona tampão, deslocamento, pode acabar afetando outros países árabes ou islâmicos regionais. O Irã disse, galera, a gente está tendo hoje uma participação bem efetiva dos iranianos, tá? Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, ele garantiu que o Irã está liderando o que ele está chamando de o eixo da resistência. O que seria isso, né? Ele alegou, por exemplo, que o tempo para a solução pacífica está se esgotando e que se as ações, segundo ele, tá, criminosas de Israel continuarem, alguma coisa do eixo da resistência vai acontecer, porque todos os países e organizações estão com um gatilho apontado para Israel. O que ele chama de eixo da resistência é uma tática que o Irã fez nos últimos 15, 20 anos, talvez até mais que isso, de conseguir conquistar alguns aliados, principalmente xiitas, nem todos, tá? Mas quase todos xiitas, em países um pouco mais enfraquecidos ou com guerras civis. Por exemplo, a gente tem o próprio Hezbollah no sul do Líbano, que vem da Guerra Civil do Líbano, ou como os israelenses chamam de Operação Paz na Galileia, quando uma milícia xiita quer se revoltar contra os israelenses pós-revolução iraniana. Ou seja, o Líbano tem um braço ali o Irã, né, um braço ali no sul do Líbano. Faz influência na Jihad Islâmica e no Hamas. Tem influência, por exemplo, em grupos no Paquistão. Tem influências em algumas milícias xiitas no Iraque, que inclusive esse grupo fortaleceu bastante depois que o ISIS aumentou sua influência e tinha como objetivo não só afastar os Estados Unidos e o Ocidente, mas também todos os que não eram sunitas que compactuassem com os ideais do ISIS. Tem, por exemplo, uma área de influência no Paquistão. Tem, por exemplo, uma área de influência fortíssima, pessoal, no Iêmen. O Iêmen é um país que passa por uma guerra civil. Tem o Hadi e os Houthis. O Hadi sunita, apoiado ali pela Arábia Saudita, e os Houthis xiitas, apoiados pelo Irã. E tem, claro, talvez um dos maiores aliados regionais, que é a própria Síria, a Síria de Bashar al-Assad. Todos esses países, segundo o Irã, estão com um gatilho apontando para Israel. Ou seja, se a ordem for dada, todos vão partir para cima. Ou seja, se os crimes, né, segundo Israel, segundo o Irã, dos sionistas não acabarem, as armas apontadas vão destruir Israel. Eu vejo alguns problemas aqui, tá? Primeiro, não sei. Claro que o Irã, principalmente com o Soleimani, tá? O mesmo que foi morto pelos Estados Unidos, pelo governo Trump no Iraque. O Soleimani, ele era muito responsável por fazer essa articulação entre todos esses grupos financiados e apoiados pelo Irã. Depois que ele faleceu, essa articulação reduziu bastante. É fato, principalmente nos territórios mais distantes. Eu não sei se todos eles, apesar de serem financiados pelo Irã, se eles comprariam uma briga pelos palestinos a pedidos do Irã. Uma coisa é você ter ligação com o Irã, outra coisa é você ter ligação com os palestinos. São coisas bem diferentes, tá? Mesmo o Irã tem ligação com o palestino mais ou menos, né? Não gosta de Israel, mas não que tenha ótimas ligações com os palestinos. Tem boas ligações com o Hamas e com a Jihad Islâmica, o que é bem diferente, tá? Então, não sei se todos eles comprariam essa briga pensando que Israel é muito poderoso e mesmo que a gente não fale somente de Israel, a gente está falando também de aliados israelenses. Falei para vocês,
A Alemanha está deslocando militares para o Chipre, no Mediterrâneo. O Reino Unido também está deslocando militares. Os Estados Unidos têm 2 porta-aviões estacionados próximos ali de Israel. A gente teve, por exemplo, né, o grupo que está mais participando e situando o Hamas é o Hezbollah, trocas constantes de tiros. O Biden foi bem claro, Hezbollah, não façam isso. Israel foi claro, se o Hezbollah continuar com as suas atividades, a gente vai mandar o Líbano de volta para a Idade da Pedra. E aí, pessoal, será que os grupos terão essa bala na agulha, entre aspas, para responder às ordens, vamos colocar assim, do Irã, desse eixo da resistência? E se de fato eles fizerem uma coalizão e atacarem Israel, vocês acham que eles conseguem vencer o Estado dos judeus, o Estado israelense? Pessoal, enquanto eu editava, apareceram notícias que só nas últimas horas foram registrados ataques com mísseis e drones contra instalações americanas no Iraque e na Síria, que eu inclusive compartilhei com vocês, e hoje a Marinha Americana interceptou mísseis disparados do Iêmen que possivelmente rumavam para Israel. Ou seja, aparentemente esse eixo da resistência realmente está agindo contra Israel e Estados Unidos. Isso pode significar grandes mudanças na geopolítica regional e até mesmo mundial. Vale lembrar que o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, garante que o Irã está tendo uma posição, segundo ele, extremamente equilibrada, falando para o Estado de Israel parar de fazer ofensivas, senão respostas acontecerão. A Rússia compraria a briga pelo Irã? Também acredito que não. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.